Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, nossa foliã, Carol Moran. Tentei colocar aqui uma tiarinha para competir, mas tá impossível. A mulher tá linda hoje, um arraso. Obrigada, amiga. Arrasou aí também no seu lookinho. Eu que fiz, tá? É sombreira que fui eu que fiz, com muita cola. Quase colei meu dedo, mas acho que rolou. Você jura? Hoje eu vi umas para vender aqui na Ataúfo, porque estou na sua terra, que tem umas prisilhinhas, assim, que você prende e tal. É, são então. práticas. Colei aqui a priselinha também. Assim, por baixo não tá muito bonito não, mas a parte que tá aparecendo achei que rolou. Não, tá Vou linda. começar a vender. Já pode fazer tutorial no Instagram e ensinar. Ai, vou virar blogueirinha, Vera. Ei. Olha só. Vamos aqui, o que interessa. Sexta-feira de carnaval tem notícia, né? O governo anunciando, propondo um reajuste linear de 8% para os servidores. Ainda deve ter algumas reuniões e contrapropostas e tal. Mas deve ser o primeiro reajuste em muitos anos, né? Bastante tempo, Carol. O Paulo Guedes se gabava de ter feito o ajuste fiscal ali, também não dando reajuste aos servidores ao longo de todos esses anos do governo Bolsonaro. No ano passado, ano eleitoral, se chegou a discutir possibilidade de reajuste para algumas carreiras, Polícia Federal, as demais carreiras de polícias, etc. Mas aí tinha uma reivindicação também no Banco Central, também na Receita, também na Advocacia Geral da União. Se ensaiou um aumento linear, mas num percentual menor do que o que está sendo anunciado agora. E no final tudo ficou sendo considerado ruim, insuficiente e não se fez nada. Então agora o Lula anuncia já para março um reajuste de 8%. O primeiro documento que foi disponibilizado pelo Ministério da Gestão para análise das centrais sindicais e dos órgãos ligados aí aos servidores públicos falava em 7,8%, mas depois o Ministério confirmou que isso foi arredondado para 8%. Chegou-se a cogitar 9%, mas aí não daria pelo justamente espaço fiscal necessário e se fechou em 8%, com mais um reajuste de R$200 e aí um valor fixo no valor do Vale Alimentação. Então, esse valor do Vale Alimentação que vai fazer diferença para quem ganha mais e quem ganha menos entre os servidores, porque vai corresponder a percentuais maiores do salário de quem recebe um salário menor. E aí isso é que vai fazer a diferença no final, no que a pessoa vai receber a mais. Isso também era uma promessa de campanha do Lula, assim como os últimos anúncios feitos ontem, de que vai ter reajuste do salário mínimo, sim, e de que a tabela, o imposto de renda vai ser isento até para quem ganha R$ 2.640, e isso deverá ser progressivo até se chegar a quem ganha até R$ 5.000 não pagando imposto de renda. Então, são anúncios positivos do ponto de vista da agenda que o Lula apresentou na campanha eleitoral e o público que ele atingiu na campanha e que é seu eleitorado e que deverá ser o mais beneficiado com isso, a saber, os de salários mais baixos, os servidores públicos e uma classe média baixa, que é atingida pela medida do imposto de renda. Então, terminar aí, a ideia do governo é terminar o mês de fevereiro com anúncios já na linha do que foi prometido na campanha, depois de um janeiro muito perdido em se fazer investigações a respeito do 8 de janeiro e também depois desse burburinho em torno da correção dos juros, aquela pressão do Lula para reduzir os juros e para rever a meta de inflação. Então, tentar traçar uma agenda positiva até o fim do mês e, com isso, já também ir encaminhando para o Congresso medidas que têm a ver com a pauta prometida na campanha. Esse reajuste dos servidores deverá ser proposto por uma medida provisória. Tem algumas semanas ainda até o final do mês,
para que ela seja apresentada à Câmara e ao Senado, e vai haver uma pressão dos servidores e das entidades dos servidores para que esse reajuste seja superior aos 8%. Deverá haver assembleias das várias categorias para se propor um reajuste de 10 ou de 11, mas já se sabe que é muito difícil ir além desses 8, porque até os 9 que foram testados não encontraram respaldo no que tem em termos de espaço fiscal. Então, esse 8 é um número que o governo considera fechado, daí não passa. E ainda que os servidores falem e peçam mais, para eles está sendo considerado positivo isso. Conversei com alguns sindicatos, sindicato da Receita, sindicato de outras categorias, que é isso, o discurso público vai ser pedindo mais, todas as reivindicações eram a maior, mas esses 8% vieram bem, a calhar foram bem recebidos nos bastidores pelos servidores. Agora, com isso, já são mais de 40 bilhões de impacto nas contas, só com essas últimas medidas anunciadas, né? Tem esse reajuste servidor, você lembrou de tabela de imposto de renda, reajuste do salário mínimo, teve também reajuste de bolsas de mestrado e doutorado, enfim, a gente sabia que tinha um descalabro aí, muita coisa para ser arrumada, mas também aumenta a pressão sobre o Ministério da Fazenda para divulgar logo qual vai ser esse mecanismo que vai substituir o teto de gastos, né? Exatamente, Carol. São 48 bilhões nas medidas anunciadas nesses últimos 2 dias, de acordo com estimativas do próprio governo e de entidades aí independentes. 37 bilhões com as medidas de ontem e 12 bilhões com essas de hoje. Só isso aí já é mais do que, por exemplo, foi aberto de crédito lá na PEC Kamikaze, quando se fechou o auxílio de 600 até o fim do ano. Era por poucos meses, mas aquela custou um pouco mais de 40 bi, então a gente empata nesse sentido. Muitas dessas medidas já estão cobertas pela PEC da transição. A PEC da transição já previa o salário mínimo, já previa que haveria algum reajuste para os servidores, e essa medida da pesquisa e da pós-graduação também estava na recomposição do dinheiro dos ministérios ali da Educação, de Ciência e Tecnologia. Então, é preciso, sim, anunciar esse marco para que acabe a preocupação que existe no mercado, em outros setores da economia, com o fato de que o governo está pensando em gastar muito, está pensando em estourar o que hoje é o teto e que vai deixar de existir, sem colocar nada no lugar. O próprio Arthur Lira falou disso ontem, a gente falou disso aqui ontem, que é preciso uma proposta que seja um meio do caminho entre o que existe hoje e uma gastança indefinida e sem nenhum tipo de freio. Isso deverá ser apresentado em março, o Haddad antecipou esse prazo, e a ideia é de que haja ali um receituário do que o governo pretende entregar em termos de resultado fiscal no fim do ano, em termos de economia de gastos obrigatórios e também de outras medidas. Mas você veja que nessa conversa com as centrais, o Ministério da Gestão também se comprometeu a não apresentar aquela proposta de reforma administrativa que está lá no Congresso, que foi mandada pelo Bolsonaro. Isso era previsível, mas isso também tira do horizonte uma possibilidade de racionalização dos gastos vinda de uma reforma administrativa. O governo não fala em fazer outra, em colocar um outro projeto no lugar desse que está sendo retirado. Então, por enquanto, a torneira dos gastos está aberta e a torneira do fiscal, do reajuste, está ali com um vazamento. A gente tem que equilibrar o fluxo de água dessas duas torneiras para que o governo passe a gozar de novo de confiança dos setores econômicos de que vai fazer uma gestão fiscal responsável. Vera, mudando de assunto, a gente teve novidade hoje sobre os sigilos de 100 anos, a CGU revogando o sigilo do caso Pazuello. Tínhamos tido também a revogação do sigilo do cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro, e agora com uma polêmica, uma tentativa de inserirem dados falsos no documento, né? Foi adiada a divulgação do que foi encontrado no cartão de vacinação do Bolsonaro, porque havia pelo menos 2 tentativas de se inserir dados que aparentemente são falsos, de pelo menos ele ter tomado uma dose de vacina de Covid-19 lá em junho, julho de 2021. Esse dado foi inserido em São Paulo e consta que na data em que ele foi inserido,
o ex-presidente estava em Brasília, então tem uma controvérsia quanto a esse dado. Tem uma polêmica ali filosófica, conceitual, quanto à quebra do sigilo desse cartão de vacinação. Ao mesmo tempo em que existe um clamor por transparência pública, pelo fato dele ter sido presidente da República, tem alguns que advogam pelo direito que ele tem à sua privacidade, por isso ser um dado pessoal. Então, mesmo entre quem é ou não partidário do Bolsonaro, tem duas correntes aí que estão bastante em desacordo quanto a quebrar o sigilo desse cartão. Se seria só uma vingança política, uma exposição política, quando, na verdade, ele teria o direito, assim como qualquer um, a se vacinar ou não e a tornar esse cartão público ou não. Mas é que o negacionismo foi revestido de tantas camadas ali de propaganda política no governo Bolsonaro, que não tomar vacina virou uma pregação política. E se ele tiver tomado a vacina e fingido que não tomou, isso ganha um outro componente bastante grave, e é por isso que eu acho que para a transparência pública, inclusive para a recomposição da confiança na vacina, é importante se saber se, afinal das contas, Bolsonaro se vacinou ou não, porque isso não seria uma polêmica em nenhum governo normal, mas virou uma polêmica no governo dele. Em relação ao Pazuello, a mesma coisa. Foi feita uma investigação sobre a sua participação num ato político, numa motociata do Bolsonaro, em que ele e o presidente promoveram aglomeração, discursaram um pouco depois dele deixar o Ministério da Saúde. Ele foi isentado de qualquer punição por parte do Exército, apesar de ser um general da ativa na ocasião, pela justificativa de que não foi configurado que aquele era um ato político. Aí é uma forçação de barra tremenda, porque era um ato absolutamente político, do qual ele não poderia ter participado como militar da ativa. Não bastando terem isentado ele de punição, colocaram sob sigilo toda a investigação. Então, nesse caso, para mim, não tem nenhuma dúvida. Isso tem de ser tornado público. As Forças Armadas têm de prestar contas dos seus atos, das suas iniciativas e também das suas investigações. Não pode ser uma caixa fechada e isso tem que se tornar público. Foi quebrado o sigilo e o Exército agora tem 10 dias para fornecer o inteiro teor da investigação contra o ex-ministro da Saúde e general da Reserva e deputado eleito, Eduardo Pazuello. Vamos com a música, Vera? Vamos com a música. Vão me achar meio partidária. Eu sei que a Mangueira é a favorita aqui do Rio. Inclusive, estou fora de casa, vou gerar uma polêmica, mas este ano é centenário da Portela. Minha mãe era portelense, a família da minha mãe era portelense, a do meu pai era mangueirense. Tinha uma controvérsia aqui, mas vamos de samba enredo desse ano da Portela, porque é centenário, então acho que todo mundo vai concordar que vale a homenagem. Carol, torce pra quem? Eu sou mangueirense, mas a Portela é a Portela, né? Centenário merece homenagem, Vera. Boa, é isso aí. Obrigada, querida. Bom carnaval, um beijo. Pra você também. Vai folgar alguns dias? Vai conseguir? Sábado e domingo, sim. Segunda e terça estarei aqui de plantão. Mas dá pra aproveitar. É isso, vai dar. Tchau, tchau. A gente se cruza Beijo, por aqui. tchau, tchau. Tchau, tchau.